Olá, muito boa tarde. Com o fim de semana à porta, olhamos já a liturgia e a proposta bíblica para o 26º domingo do Tempo Comum, no momento em que também se está a iniciar mais um ano no Instituto Diocesano da Formação Cristã, no Patriarcado de Lisboa. É por estas duas realidades que temos connosco o Padre João Lourenço, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e também Paulo Paiva, coordenador dos cursos online no Instituto Diocesano da Formação Cristã. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado Por estarem aqui no programa Eclésia. Paulo Paiva começava por si. Na realidade, estamos na véspera de uma jornada que amanhã vai assinalar precisamente o início de um novo ano no Instituto Diocesano da Formação Cristã. É uma proposta formativa aqui no Patriarcado de Lisboa, por onde passam leigos, gente que procura aprofundar conhecimentos na fé. O que é que acontece e que proposta é esta? Ora, o Instituto Diocesano da Formação Cristã, que começa amanhã o seu ano pastoral, tem 3 instâncias formativas. Tem a Escola de Leigos, em regime presencial, tem o Centro de Formação à Distância em regime online e à distância, e depois tem a Escola Diocesana de Música Sacra. Estas 3 instâncias que, no fundo, o que é que tentam fazer no Patriarcado de Lisboa? Ajudar os leigos, os agentes da pastoral, as pessoas que queiram aprofundar a sua fé, a serem discípulos de Jesus Cristo, a qualificar para o seu serviço nas suas comunidades, no fundo, a fazer discípulos missionários. É essa a nossa grande missão. E amanhã temos a nossa jornada diocesana, que marca, de facto, a abertura do nosso ano pastoral. E quem é que recorre a este Instituto Diocesano? Dirige essencialmente esta oferta formativa aos leigos, a agentes da pastoral nas suas comunidades? Sim. No fundo, adultos. É esse o nosso... Aqueles a quem nos dirigimos é aos adultos que tenham cargos nas suas comunidades, portanto adultos empenhados, mas também aqueles que queiram aprofundar a sua fé. A nossa oferta formativa é de facto muito variada, que dá para, quer, por exemplo, a Escola do Diocesano da Música Sacra, pessoas ligadas à animação litúrgica, coros, organistas, mesmo maestros, tem aí uma oferta específica. Na Escola de Leigos, uma iniciação bíblico-teológica para preparar quem se inscreve, os nossos alunos, e ela faz agora 30 anos da sua formação, portanto já passaram por aqui milhares e milhares de paroquianos da Diocese de Lisboa, do Patriarcado de Lisboa, e catequistas e adultos em geral. Depois temos a formação à distância, que nos últimos anos tem vindo a oferecer uma componente online ligada às novas tecnologias, a pessoas mais do mundo ativo, digamos assim, adultos mais familiarizados com a internet, que é essencial. E ao fim e ao cabo visa colmatar essa dificuldade que é de todos, não é? Do tempo e da disponibilidade para se deslocarem no final do dia de trabalho. Exatamente, porque os cursos... A Escola Diocesana de Música Sacra é ao sábado de manhã, a Escola de Leigos é geralmente segundas e quartas-feiras à noite, e a formação à distância é online, portanto é aos horários que as pessoas têm um calendário específico, alguns dos cursos, mas é o calendário que as pessoas quiserem, não é o horário que as pessoas quiserem. É mais flexível, não significa menos trabalho, mas é mais flexível. As pessoas têm essa possibilidade de não se ter que deslocar, ter a informação ali disponível para quando têm esse tempo livre para o fazer. Amanhã, em concreto, o que é que vai acontecer nesta jornada de lançamento do ano? Exatamente. Começamos às 10 da manhã com exatamente a dar a conhecer a nossa oferta formativa para este ano, e depois vamos refletir sobre a formação e o mundo digital, portanto, a formação nos nossos dias. Isto não só na sua componente, lá está, como nós vamos fazendo no Centro de Formação à Distância online, do ensino e-learning e be-learning, mas também como é que o mundo digital de hoje e estas aplicações, as apps que nós temos, o telemóvel, o smartphone, como é que isso também pode ajudar e ser uma componente interessante para as nossas aulas, mesmo em regime presencial. Nós sabemos que há aplicações que podemos usar para os professores terem um feedback dos alunos logo ali no momento da aula, em que eles podem responder às perguntas e ter uma percepção do conjunto da aula
pronto, dos conhecimentos que estão a ser adquiridos, se não estão. Até para a própria ação pastoral, depois nas comunidades, há potencial, há um grande potencial hoje em todas estas ferramentas, não é? Digitais. Nesse sentido, também vamos ter connosco o professor José Reis Lagarto, da Universidade Católica Portuguesa, que é especialista nesta área das tecnologias e informação e comunicação, e que nos vai ajudar então a refletir sobre isso, técnicas e desafios à formação no mundo digital dos nossos dias. Essa vai ser a parte da manhã, com tempo também para debate e partilha também de ideias. Depois teremos a celebração eucarística e depois o almoço com a comemoração, então, com um bolo para os 30 anos da Escola de Leigos e um porto de honra também. À tarde, será um tempo mais cultural, com a apresentação do livro Não Eu, Mas Deus, uma biografia espiritual de Carlo Acutis, da autoria do padre Ricardo Figueiredo, que é pároco de Óbidos e que já tem vindo publicando alguns livros, connosco até com o Instituto, e esta é da chancela da Paulus Editora. Podemos nos perguntar porquê apresentar este livro e tem tudo a ver com Carlo Acutis. Carlo Acutis foi um jovem que morreu cedo na sua vida, aos 15 anos, por causa de uma leucemia. E ele tinha uma particularidade interessante e importante para os nossos dias, que era o gosto que ele tinha, a paixão que ele tinha pela internet, e colmatada com a paixão que ele tinha pela Eucaristia. Portanto, depois da primeira comunhão passou a comungar diariamente e estas duas paixões produziram, digamos, um trabalho apostólico muito forte e que teve um grande impacto. Quem sabe, ele já foi decretado como venerável, está a caminho dos altares, assim, entre aspas, mas quem sabe não virá a ser ele o padroeiro dos internautas, o padroeiro dos utilizadores das redes sociais. Portanto, alguém que, no mundo digital dos nossos dias, teve um papel muito importante e um exemplo para todos nós. Padre João Lourenço também colabora, ao fim e ao cabo, com este instituto, é professor da Universidade Católica. Há relações, há um apoio também, um acompanhamento por parte de uma entidade como a Universidade Católica. Depois estas iniciativas também das dioceses no sentido de promoverem a formação cristã. É assim, no que me diz respeito a mim, já tive épocas em que colaborei bastante, ultimamente tenho propriamente colaborado bastante menos, por restrições ou até quase nada, a não ser esporadicamente, com algumas atividades sobre os salmos, por razões de ocupação, outras coisas, não nos podemos ocupar de tudo, claro. E as minhas atividades não me têm permitido nos últimos anos, embora o projeto seja um projeto muito interessante e creio que teve um grande papel, pode continuar a ter, creio que continua a ter, mas teve um grande papel no início, não apenas no que facultou, mas também no despertar nas pessoas de que há necessidades que podem ser preenchidas e numa primeira etapa é exatamente ali. Portanto, ao princípio a Escola de Leigos fez renascer muito nas comunidades esta necessidade de formação, que as pessoas precisavam de formação, porque se precisa de formação em tudo, também para o exercício de alguns serviços ou ministérios de caráter pastoral, de apoio às comunidades, de dinamização destas comunidades ou de liderança nestas comunidades. É sempre muito bom terem alguma formação de caráter pastoral, bíblico, teológico e depois técnico, como aqui o Paulo acaba de referir, quer no uso dos meios de comunicação ou das redes sociais, quer no aspecto da música, que é sempre um domínio muito importante. Em relação à universidade, tem havido alguma colaboração na medida em que há professores da universidade que dão algum apoio e algum suporte e algum apoio em algumas temáticas. Não há propriamente uma colaboração institucionalizada, porque se trata efetivamente de instâncias de âmbito, claro, porque ao introduzir um tipo de colaboração formalizada, claro, iria implicar que a própria instituição, que não tem esse objetivo, a tivesse de ter, não é? E, portanto, hoje em dia, claro, os níveis de formação média, podíamos assim dizer,
média e os níveis de formação superior universitária estão padronizados, de forma que a grande colaboração são os recursos humanos que estão muito presentes em várias das atividades desenvolvidas. Muito bem, vamos então avançar para a análise deste 26º domingo do tempo comum. Assim, muito rapidamente, Padre João Lourenço, só para caracterizar um bocadinho o enquadramento deste domingo em termos dos textos bíblicos, antes de escutarmos o Evangelho. Pois, o enquadramento dos textos neste domingo, eu acho que podemos tomá-lo a partir de 2 temas em complementaridade. Um poderá ser o que podíamos designar a justiça, enfim, entendida a partir da mensagem bíblica, designadamente o Novo Testamento. Outro que me parece talvez mais motivador, menos abstrato, é a questão da experiência de vida cristã. Quer dizer, como é que a vida vivida a partir de um objetivo, o que é que ela significa na relação com os outros e na relação do projeto. E, portanto, a experiência cristã marca naturalmente os itinerários de alguém. Alguém queira fazer uma experiência cristã, tem de ter itinerários próprios, tem de ter objetivos. E nós temos aqui alguns desses objetivos bem definidos, quer na primeira leitura, num aspecto, num domínio, apesar do Antigo Testamento, designadamente no Evangelho, e também na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, está lá muito bem definido, embora os objetivos da carta de Paulo seja também fortalecer o seu discípulo, o seu colaborador Timóteo, para que ele exerça bem o seu ministério, o seu serviço. Mas trata-se essencialmente de algo que também é comum a todos os crentes e que marca naturalmente e define bem o que é a experiência cristã. E vamos então avançar, escutando então o Evangelho de Lucas, que nos fica aqui pela voz de Luís Miguel de Sintra. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro ao seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim, envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te ao Pai que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés nem aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Padre João, é aqui a relação do homem com os bens materiais que condiciona muito da sua maneira de ser e de se relacionar com os outros. Sim, esta é uma parábola daquelas um bocadinho mais complexas do Novo Testamento. Uma parábola própria de Lucas, uma palavra carregada ou marcada por uma linguagem de difícil compreensão, mas profundamente simbólica. E é também assim uma espécie quase de parábola inverosímil,
porque várias das referências que são apontadas não estão... A parábola também foi escrita para ser uma peça literária, mas a gente também gosta de apreciar a peça literária e a coadunação dessa peça com a realidade social do tempo. Por exemplo, se isto se trata numa cidade não há cães, portanto os cães não podem estar à porta. É um pequeno pormenor, mas só para dizer o seguinte, esta parábola não a vamos olhar na sua configuração literária, vamos olhá-la na densidade do pensamento teológico que tem e aquilo que quer transmitir. E a primeira coisa que quer transmitir é que, de facto, Deus está atento aos fracos, aos fragilizados. É bonito ver que o rico não tem nome, é uma coisa. E vive marcado pelas coisas. O homem é rico, tem os bens, mas não tem uma identidade, não tem um nome. O Lázaro tem um nome e um nome profundamente bonito. Deus ajuda. Deus olha com atenção. Isto quer dizer que a própria parábola toma esta dimensão, que já é veterotestamentária, e agora Jesus vem completá-la. Claro que depois a própria parábola desdobra-se em diferentes etapas. Uma tem a ver exatamente com a experiência vivencial, existencial destes dois personagens. Uma segunda tem a ver com o tema da morte, que também está aqui muito presente, e o tema da morte, olhado um bocadinho a partir dos bens, o que é que a experiência de vida, o uso dos bens, emprestam ao sentido da morte. E, portanto, olhar um pouco nesse sentido. Depois tem tem também esta última parte, desta troca, deste desejo, recorrendo a uma linguagem tipicamente de caráter apocalíptico, muito próprio, de complexa compreensão, mas que, acima de tudo, para dizer que há, de facto, uma relação entre a experiência vivencial e o uso dos bens, vividos e partilhados, com um futuro. Ou seja, quando temos os bens, devemos olhá-los e construí-los com o futuro. E devemos pensar que a experiência existencial de cada um de nós, designadamente cada crente, tem de ter uma abertura a um horizonte de infinito, um horizonte transcendental. Tem de ter uma abertura ao infinito, à esperança. E, portanto, sendo uma parábola que parece que quer exortar à caridade fraterna, à atenção aos outros, também tem aqui uma certa dimensão de esperança. Abrir a vida à dimensão do transcendente e à dimensão do futuro com Deus. Há aqui neste texto, Paulo Paiva, uma relação já próxima em relação à primeira leitura também, do profeta Amós, que critica aqueles que se centram apenas no acumular de riqueza. De alguma forma, mantemos com esta questão dos bens e a sua relação também com a vida que virá depois, na eternidade. Sim. Aqui a relação que eu encontrei entre o texto de Amós, do profeta Amós, e a primeira leitura, de facto, são dois textos que nos colocam um bocado em sentido, não é? Porque Amós critica, lá está, os ricos, aqueles que vivem no bem-estar, aqueles que vivem no seu próprio mundo, nas suas seguranças, com as suas coisas todas, e na sua própria vida. Diria que, sublinhando ainda sobre o Evangelho, o rico não toma conhecimento do pobre, não toma conhecimento do Lázaro, não o vê, nem o Lázaro sabe que o rico está ali porque quer as migalhas, pelo menos procura saciar-se com as migalhas, mas o rico é um bocado insensível, não o vê. O pobre é invisível, o rico é insensível. E, de facto, aqui em Amós há a mesma situação. Diz o texto que eles não se compadecem da ruína de José. José, as 10 tribos de Israel, portanto, aquilo que acontece ao reino de Israel, ele não se compadece, portanto, não ligam ao que está a acontecer. E até, avançando um bocadinho mais para os nossos dias, e pensando um pouco naquilo que nos acontece hoje, lembramos daquilo que nós estamos no nosso mundo ocidentalizado, na nossa cultura, no nosso país, no nosso Portugal, mas
às vezes mesmo na nossa porta ao lado há estes pobres. No próprio mundo nós sabemos que há estes que precisam de nós, estes que precisam da nossa ajuda. Até lembrando esta semana, um momento marcante que eu acho que deve ser lembrado, da Greta Thunberg, na Cimeira do Clima, a dizer como é que se atrevem, deram cabo dos meus sonhos, deram cabo da minha infância, e eu até sou uma das mais sortudas. Portanto, no fundo, ela é quase um profeta Amós aqui a dizer-nos que vocês nessa vida e apenas se preocupam com o crescimento económico infinito, não é? Convosco. Só se preocupam convosco. Padre João, terminamos com a segunda leitura de Paulo a Timóteo. Ao fim e ao cabo, é a regra de vida, não é? Praticar a justiça, a piedade, estar alinhado. Sim, o que Paulo recorda ou exorta a viver exorta o seu discípulo Timóteo a viver, no fundo são as grandes virtudes, as grandes qualidades, se quiserem, os grandes dinamismos de uma experiência cristã inserida no tempo. E tem principalmente esta frase maravilhosa: combater o bom combate da fé. De facto, Paulo viveu isso, ele passou a vida num combate, numa luta primeiro para ser um exímio judeu, porque era assim que ele pensava realizar o seu projeto, e mais tarde um combate pela sua fidelidade a Jesus, não se deixando desviar. Ora, a experiência de qualquer cristão passa por aqui. Combater, é um combate também. É um combate para manter íntegra a sua adesão e a sua fidelidade. Primeiro, para não se deixar alienar pelas coisas temporais, como fala a primeira leitura, e também fala o Evangelho, a alienação das coisas temporais. Segundo, por um envolvimento e um compromisso social coadunável, consistente, mas que seja consentâneo com a experiência de fé e com a experiência de vida cristã. O nosso tempo não nos permite ir mais além, terminamos ficar por aqui, mas ficaram linhas orientadoras, acho que muito úteis e muito pertinentes para esta proposta da liturgia do 26º Domingo do Tempo Comum. Muito obrigado pela vossa presença hoje entre nós. A terminar, recordo que ainda hoje, pelas 22h45, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Pela nossa parte, os votos de um bom fim de semana e marcar novo encontro para a próxima segunda-feira.